Eu sou o professor Nédia, professor do CDF, estou com as dicas para vocês sobre a nova república, esse período que vai de 1985 até 2011, até os dias atuais, tá certo? Esse período foi batizado com esse nome Nova República pelo ex-presidente Tancredo de Almeida Neves. Então começa a se falar do governo Sarney. Nós vamos ter aqui o governo Sarney, o governo desse período aqui, o governo Collor, depois vamos ver o governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula, o governo Lula, tá certo? Então esse período do governo Sarney, o que se tem para destacar? Os planos econômicos, porque ele vai assumir, herdando da ditadura militar, uma inflação muito grande, uma dívida externa também enorme, muitos problemas sociais. Então o governo Sarney vai tentar pelo menos solucionar esses problemas, fazendo os planos econômicos, cruzado 1, cruzado 2, plano Bresser e plano Verão. Esses planos econômicos eles consistiam no congelamento de preços e salários, tá certo? E você teve nesse período aqui, né, uma tentativa de solucionar os problemas que não deu certo. Talvez a solução tenha sido pior do que o problema. Porque na hora que congelou os preços das mercadorias, houve um desabastecimento e nenhum desses planos econômicos conseguiu debelar a inflação. E a única coisa que tem nesse período do governo Sarney, de louvável, já que esse período foi chamado de a década perdida, foi a Constituição de 1988, que trouxe de volta a democracia em todos os níveis e conquistas sociais enormes para a população. Como o governo Sarney não consegue debelar a inflação nem solucionar as questões sociais, as eleições de 89 deixa 22 candidatos disputando essas eleições de 89 e no final do segundo turno essa briga fica entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Luiz Inácio Lula da Silva, na época líder sindicalista, não gozava de tanta popularidade quanto era hoje, quando goza hoje, e Fernando Collor saía de um estado pequeno, de Alagoas, para caçar marajás, com um discurso muito arrojado, um discurso moderno para a época, trazendo uma esperança grande para o povo brasileiro. Então, Fernando Collor de Mello ganha as eleições e vai governar de 1990 a 92. E todo mundo já sabia que ele ia lançar um plano econômico porque a inflação não parava de crescer e era o monstro desse período aqui. E Fernando Collor de Mello, já no início do seu governo, conta com o plano econômico feito pela ministra Zélia Cardoso de Mello, que continua, dessa vez, congelando ou confiscando a conta corrente e a conta poupança do trabalhador. Uma tentativa de baixar o consumo, inibir o consumo e deter a inflação. Esse plano também não deu certo, porque vai ter que conviver com a recessão, o governo vai ter que soltar o dinheiro para investimento, para pagamento de folha de empresa e etc. E volta o dinheiro em circulação e o plano não consegue debelar a inflação, como o Collor dizia que iria debelar com um tiro só, né? Ele tinha uma bala e dizia que essa bala ia acabar com a inflação com um tiro só e não conseguiu. E o governo dele vai ficar marcado pela corrupção, por denúncia de corrupção feita pelo irmão dele, Pedro Collor, e que também coloca em xeque o tesoureiro de campanha dele, PC Farias, Paulo César Farias, empresário de Alagoas, e termina o governo de Fernando Collor sofrendo um impeachment. Esse impeachment tem um lado positivo, é pela primeira vez que você tem a saída de um presidente sem um golpe militar, uma saída articulada de uma forma democrática, com o povo na rua exigindo a saída dele, porque a corrupção crescia cada vez mais e as denúncias eram comprovadas através de documentos, deixando o Collor numa situação, tá certo, que não tenha saída. Então, pela primeira vez se teve na América Latina a saída de um presidente
através de um impeachment sem golpe militar.